nós já aprovamos a vinda do secretário e do representante do Fundo de Previdência do município por um prazo de aproximadamente 2 semanas. Eu solicito o arquivamento dessa matéria. Obrigado. Solicito ao vereador Dinho, proceda à leitura do requerimento número 2. Requerimento 293/2019, vereador João Luiz da Silveira, requer o envio de expediente ao senhor governador do estado de Santa Catarina, sugerindo a criação do projeto de lei para isentar as custas cartorárias para a mudança de registro de gênero, a fim de facilitar o acesso aos mais carentes. Em discussão o requerimento. Para discutir o requerimento, o autor. Senhores vereadores, estamos em sessão. Senhor presidente, vereadores, vereadora Maria, o presente requerimento, que de minha autoria, tem o objetivo de indicar ao governador do estado um projeto de lei para isentar as custas cartorárias para a mudança de gênero. Pois, companheiros, apesar da lei permitir a mudança, como vocês sabem, o procedimento em cartório, os custos, muitas vezes, acabam impedindo que aqueles que não têm condições financeiras possam realizar o registro e alterar o gênero. A inadequação do nome e do gênero no registro de nascimento e demais documentos da vida civil causam às pessoas uma grande angústia, sendo relevante criar uma legislação específica para facilitar o seu registro civil. Seja para o transexual, que já submeteu à redesignação sexual, seja para tão somente quem deseja viver e ser aceito como sendo do sexo oposto ao registro em sua certidão de nascimento. O Estado, então eu venho pedir o apoio da indicação desse requerimento para que o Estado, que tem o dever de dar causa e adotar políticas para que sejam indicados esses direitos inerentes ao homem. Tais políticas são mais evidentes e muito mais importantes quando se tratam de grupos sociais que estão em maior risco, como os transgênicos, políticas sociais para a inclusão social e a demistificação do assunto perante a sociedade é essencial. Então, eu venho pedir o apoio dos vereadores para que, aprovando esse requerimento, que o governador seja sensível e possa enviar uma lei à Câmara isentando essas pessoas, principalmente as carentes, desses pagamentos em cartórios e custas que, pela atual lei, impedem as pessoas que têm acesso a isso. Era isso, obrigado, conto com o apoio de todos. Ainda em discussão requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação nominal o requerimento. Senhores vereadores, tem um processo de votação. Ronaldo, isso mesmo. Manda para o Gui, tá? Segundo. Encerrada a votação. Está aprovado. Solicito o vereador Dinho proceda à leitura do terceiro requerimento da ordem do dia. Liga. Requerimento 296/2019, vereador Pedro de Assis Silvestre, Pedrão, requer a criação da Comissão Parlamentar Especial pela Transparência na Administração Pública de Florianópolis. Em discussão, para discutir o vereador autor, Pedrão, por 5 minutos. Senhores vereadores, público que nos acompanha,
Esse requerimento é um dos requerimentos mais importantes da nossa atuação enquanto parlamentar. Digo isso porque nós realizamos, na transição da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, EGEL, em parceria com o vereador Milton Barcelos, um evento muito bonito aqui na Câmara de Florianópolis, onde recebemos a cidade transparente no Brasil, a mais transparente, saindo da posição número 538 no ranking da transparência entre as cidades, ocupando, em 2 anos, a primeira colocação. Nessa oportunidade, aprendemos muito, tivemos a parceria com a Universidade de Londrina e com a UDESC, e a partir desse evento, estudando o tema, buscando parceria, nós desenvolvemos, junto com todas as instituições que vou relatar aqui na sequência, um trabalho em rede, tendo a compreensão de que somente os órgãos de controle, trabalhando de forma conjunta, nós conseguiremos, de fato, fazer com que Florianópolis seja referência para o Brasil e, quiçá, para o mundo em transparência. Essa comissão parlamentar especial, ela tem por objetivo atualizar a política municipal e o plano municipal de transparência, e ela vem com o aval e com a parceria das seguintes instituições: Câmara Municipal de Florianópolis, Superintendência da Controladoria Geral da União em Santa Catarina, CGU, especialista em articulações de rede, que é quem está ajudando a coordenar esse trabalho, o senhor Marcos Fux, Ministério Público de Contas de Santa Catarina, através da doutora Cibele e do senhor Fábio Figueiredo, jornalista com atuação em temas relacionados à administração pública, Lúcio Lambranho, o Observatório Social de Florianópolis, a pesquisadora e consultora internacional em Accountability Social, Maria Florência Gersovitch, Politize, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a Universidade do Estado de Santa Catarina, o Grupo de Pesquisa Politeia, a Universidade Estadual de Londrina, Núcleo de Gestão Pública, e todos esses órgãos e entidades, senhor presidente, senhores vereadores, estão com um ofício de parceria em anexo. Inclusive, aqui no requerimento, nós recebemos posteriormente também a participação da Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria de Transparência e Controle, em que apoiou prontamente este requerimento e é a maior beneficiada do ponto de vista dos trabalhos a serem prestados. A entrega é para a cidade de Florianópolis exclusivamente, pois nos últimos anos, em especial de 2016 até a data de hoje, Florianópolis vem caindo no ranking de transparência. Nós precisamos inverter essa lógica, inverter essa curva, e somente com trabalho em conjunto, atuação em rede, que nós vamos conseguir mudar essa realidade. Não queremos aqui ter que ficar vindo à tribuna ou enviando representações ao Ministério Público. Queremos, sim, resolver o problema e ajudar a Prefeitura de Florianópolis a, de fato, voltar a evoluir, voltar a ser referência em transparência e, de fato, encarar a transparência na administração pública como a luz que inibe a escuridão, a luz que traz a verdade, a luz que traz a informação. Por isso, senhores vereadores, foi muito proveitoso todas as reuniões que nós tivemos. Agradeço aqui a presença do secretário de Transparência no nosso gabinete, junto com toda a sua equipe. Foi uma das melhores reuniões que tivemos. A Prefeitura mostrou total interesse, senhores vereadores, através do secretário de Transparência e de sua equipe, em participarem desta comissão e, mais que isso, em elevarem o compromisso de Florianópolis ser uma cidade transparente. Então, eu quero aqui, de antemão, agradecer a todos os vereadores que vão ajudar a aprovar esse requerimento e já convidá-los a fazerem parte da comissão que vai ajudar Florianópolis a ser a capital mais transparente desse país, a cidade mais transparente desse país e, tenho certeza, uma das cidades mais transparentes do mundo. Porque com essas pessoas, com essas entidades,
que estão atuando em rede, todos da nossa sociedade tendem a ganhar. Cumprimento o Parlamento Municipal por ter essa disponibilidade e esse acesso. Agradeço a parceria já do vereador Milton Barcelos, que na ocasião do evento também conduziu de uma forma muito brilhante a nossa reunião. Agradeço o vereador Marcelinho, da Intendência, que tem feito também um brilhante trabalho através do projeto Unitransparente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Próximo a discutir, vereador Maicon Costa. 5 minutos. Vereador presidente, vereadora Maria da Graça, demais colegas vereadores, público que nos assiste. O vereador Pedrão traz o requerimento para a criação de uma comissão parlamentar especial com o objetivo de, junto com a sociedade civil, ter um grupo de trabalho dando mais dinâmica e acompanhamento ao processo fiscalizatório da fiscalização na Prefeitura de Florianópolis. Mas eu vou além, eu acho que, tenho certeza, além disso, que a Câmara Municipal de Vereadores, que esse trabalho deve começar na própria Câmara. A Câmara também tem deixado a desejar e muito no aspecto transparência. Os últimos fatos e acontecimentos dessa Casa Legislativa provam isso, maneira como alguns projetos foram colocados na ordem do dia, ou nem colocados na ordem do dia, foram colocados à votação. Outros trâmites que vêm acontecendo também, que às vezes cumprem um protocolo apenas para dizer, apenas pro forma, ou seja, não é na exaustão. O processo a transparência é um mecanismo que tem que ser feito à exaustão. É algo que você tem que insistir para que as pessoas tenham acesso. Não é apenas jogar alguma coisa em determinado local, é fomentar que as pessoas tenham acesso àquele local. Não é criar um labirinto, colocar a informação naquele labirinto e dizer, eu fui transparente. Nós estamos cumprindo o protocolo da transparência. Nós estamos cumprindo o que diz a lei. Cito aqui uma das legislações mais bacanas aprovada pelo vereador Afrânio Beaupré, aliás, aprovada por toda essa casa, de autoria do vereador Afrânio Beaupré, que permite que no rodapé de todos os anúncios de comerciais, o cidadão saiba quanto a Prefeitura, quanto a Câmara, quanto um órgão público gasta com publicidade, com comercial, na TV, no jornal impresso. Isso faz com que o cidadão esteja mais atento e também é um instrumento para que o próprio vereador possa fiscalizar quando está em casa assistindo a TV, ou quando pega um jornal e olha na página do jornal, no rodapé, esse valor. Só que isso é muito pouco. A cultura da transparência, como eu disse anteriormente, não deve ser algo proforme, apenas para cumprir a lei. Ela tem que ir além, ela tem que ir à exaustão. Então, vereador Pedrão, eu acredito que Vossa Excelência, com o objetivo de aglutinar todas as entidades citadas aqui anteriormente, entidades de altíssima credibilidade, se essa CPE tivesse sido criada 6 meses antes, 1 ano antes, talvez a Câmara de Vereadores não tivesse passado tanta vergonha quanto passou recentemente. Porque nós teríamos a exaustão da publicidade de alguns dados. Não é diferente dentro da Prefeitura Municipal de Florianópolis, que vem caindo nos índices de publicidade e de transparência dos seus atos. Outros municípios, como o Blumenau, aqui de Santa Catarina, como o Blumenau, que tinham índices piores do que de Florianópolis, conseguiram elevar com gestões eficientes, transparentes, com compliance. E aí, senhor presidente, eu peço também para que essa casa possa, junto à sua mesa diretora, nós temos um mecanismo hoje de controle interno, e nós temos um mecanismo de procuradoria, mas nós não temos um mecanismo de compliance dentro da Câmara de Vereadores. Não existe ainda um mecanismo que permita esse controle. O controle interno, ele controla questões de licitações, mas ela não consegue controlar algumas coisas que estão relacionadas à questão de comportamento.
E esse compliance precisa urgentemente ser criado na Câmara para que todo o arcabouço da transparência seja contemplado. Senhor presidente, é isso. Demais vereadores, meu voto é sim por esse requerimento da criação da CPE. Muito obrigado, vereador Renato Jesk. 5 minutos. Senhor presidente Roberto Catume, senhores vereadores, público que nos assiste, eu preciso primeiro colocar dados. O vereador Pedrão disse que estamos caindo na questão da transparência, então eu vou trazer números. Vereador Pedrão, em capitais no Brasil, nós saímos da 27ª para a 23ª. Em cidades no Brasil, nós passamos de 1.336 para a colocação 303. Em Santa Catarina, nós passamos de 127, vereador Dinho, para a 21ª. Então, nós não estamos caindo, nós estamos melhorando. Isso graças a um grande trabalho interno na Secretaria da Transparência, a vereadora Maria da Graça, em combinação com o CIASC e a Beta. Por isso, ainda existe um outro trabalho que vai ser colocado dentro da Prefeitura, como também formando uma comissão, para aperfeiçoar a questão da transparência. Se a Câmara pretender fazer uma comissão, isso é um problema da Câmara. Agora, a Prefeitura, ela está tendo todo cuidado, um exímio cuidado com a transparência de dados, números e valores. Então, no meu entendimento, não vai acrescentar para a Prefeitura em fazer desta casa uma comissão para a transparência, quando isso parte de uma situação administrativa. Então, Uma parte, vereador. Só um minutinho, Pedro, que eu... Sim, claro. Tá. O que ocorre? Nós estamos entrando no ano eleitoral. Vereador Dal, mais um palanque. E dados, a gente sabe que dados é que nem flechada e pena no vento. Hoje você anuncia um número, um dado, isso vai para a imprensa, e para recolher esse dado se ele for errado. Então, essa é uma questão que tem que ter muito cuidado, e aqui eu estou alertando em dados errados, porque o vereador Pedrão chegou aqui e disse que nós estamos caindo na colocação da transparência. E eu estou trazendo dados aqui de que nós não estamos caindo, nós estamos melhorando. E há todo um compromisso da Prefeitura que teve, no começo dessa administração, teve algumas dificuldades com a Secretaria da Transparência. Tá? A Prefeitura entrou numa forma de trabalhar isso, teve que alterar, teve que montar uma outra equipe, e isso, inclusive, prejudicou o próprio andamento, é uma situação administrativa, é uma situação de você trazer pessoas para trabalhar no setor, pessoas que saibam. Nós tivemos um outro grande problema, o do contrato com software, que custou, vereador Catume, não sei se a senhoria lembra disso, nós ficamos durante bastante tempo sem alguns dados, e isso, inclusive, foi um dano com relação à transparência e em relação aos dados. Então, eu quero aqui dizer, meus senhores, de que um pouco mais de paciência, um pouco mais de tranquilidade, não faz mal a ninguém. Verdade. Pois não, vereador Pedrão? Vereador Renato, esses dados que Vossa Excelência traz, eles dizem respeito a um dos rankings. São 2 rankings que existem no Brasil. Aí eu lhe pergunto qual a fonte que Vossa Excelência está utilizando e comparo Florianópolis no ano de 2016, onde estávamos em 4º colocado. Então, vereador Renato, para quem já esteve em 4º e hoje se encontra entre as piores cidades, nós estamos sim caindo. Então, quando eu trouxe esse requerimento aqui, ele veio dessa rede de trabalho em prol da transparência, que já existe em Florianópolis, já está atuando de forma informal, porém, com todos esses ofícios, solicitando a abertura dessa comissão, em especial pelo Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, Ministério Público, CGU, TCU, nós estamos trazendo aqui para Florianópolis um resultado
imediato, um resultado de construção de política municipal de transparência atualizada, que vai nortear, de fato, passo a passo, que a Prefeitura de Florianópolis consiga chegar na capital e na cidade mais transparente do Brasil. Ao contrário do que Vossa Excelência afirmou, a intenção não é política, tampouco fazer política eleitoral com esta comissão. Até 30 porque segundos. nós não estamos nem próximo de eleição. O foco aqui, vereador Renato, é fazer a nossa cidade evoluir, é fazer um trabalho colaborativo. Inclusive, convido a Vossa Excelência, como líder do governo, para participar da comissão. Vereador Maico. Vereador Renato, a verdade é que tanto o vereador Pedrão quanto Vossa Excelência tem razão. Houve, na verdade, uma queda e uma recuperação, ainda que muito aquém do que se deve ter, mas esboçou-se uma recuperação nos índices de transparência do município. Muito da falta, da queda brusca de transparência da antiga gestão do ex-prefeito César Souza Júnior, que praticamente abandonou os órgãos de controle e fomento desses órgãos. Então, ambos têm razão, mas essa CPI... Muito obrigado. Próximo a discutir, vereador Dalmo Menezes. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvi atentamente aqui a fala do vereador Pedrão, e o vereador Pedrão fala com maior convicção que a administração pública e municipal, na Secretaria de Transparência, tem maior interesse em participar disso aí, dessa comissão especial. Em seguida, eu vejo o vereador Renato contrapor a Vossa Excelência. Eu acho que aí se tem o entendimento do secretário em participar. O líder do governo fala que a situação não é a mesma. Eu acho que está faltando informação. E acho também que comissão de transparência não seria necessário, porque é obrigação ser transparente, vereador Fabrício. Essa é a obrigação. Agora, formar uma comissão especial para cuidar da transparência é dizer que, olha, a coisa não tem transparência, a coisa não está sendo cuidada. É isso? Então, quando eu vejo o vereador Renato falar que está dentro dos limites e que está caindo realmente, está melhorando a capacidade, o investimento, está melhorando a transparência, está melhorando todo o entendimento, e aí vem o caso da Câmara, vem o caso da Prefeitura e outros órgãos do Estado e até da União, nós não podemos falar, dizer, olha, somos favoráveis a uma criação de uma CPI, de uma comissão especial para tratar de transparência. Se na minha avaliação, vereador Maico Costa, está querendo uma parte boa, conceder a Vossa Excelência em seguida, já existe uma comissão, uma secretaria de transparência do município. E nós queremos criar uma comissão especial de transparência para fiscalizar a Secretaria de Transparência. Não estou entendendo mais nada. O vereador Fabrício está tão confuso. É uma comissão para fiscalizar a Secretaria de Transparência. Amigo, mais ou menos isso. Não, o senhor não leu. A parte vereador, Sim, parte porque vereador. se o secretário de Transparência... Vou responder, Está Pedrão. escrito aqui, Não, não vereador. está escrito. Nós temos comissão O senhor não de leu. meio ambiente, uma comissão especial de meio ambiente para cuidar do meio ambiente, que se reúne uma vez no ano. Uma vez no ano, quando se reúne. Comissão de transparência para analisar as contas da prefeitura, os dados da prefeitura. Não é Claro que é para isso, vereador. Qual é a finalidade? construção da política municipal de transparência de Florianópolis, uma construção conjunta, algo positivo. Mas isso é dirigido, Não vereador. é- E assim, eu É pergunto a dirigido, Vossa vereador. Excelência- não é dirigido. Amigo, Pelo contrário, vereador Dalmo, isso tem o apoio do Ministério Público de Santa Catarina, do Tribunal de Contas de Santa Catarina, do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, vereador, mas nós não do somos, Tribunal de Contas nós não da somos União. contrários à fiscalização e à nós- transparência. O que Não, nós somos... eu acho que o senhor deveria estar apoiando. Não Isso tô- é o mínimo que a administração Vereador, pública tem que vereador. ter, Dalmo, transparência. me concede uma parte, Eu não vereador. estou compreendendo onde Vossa Excelência quer chegar. Não, Vossa eu não Excelência estou está compreendendo. distorcendo o É quando requerimento. Vossa Excelência fala que o secretário de transparência tem interesse, o líder do governo fala que não. Então o líder de governo não está se comunicando com o secretário de Mas aí transparência. a culpa não é nossa. Aí a eu quero culpa- saber, na verdade, qual é a mas- realidade dos fatos. Mas o senhor tem que se preocupar com a transparência do município. Não é isso que eu estou senhor fazendo. Dalmo. Eu quis E não saber de com a Vossa Excelência. opinião do Não, secretário e do não. líder de governo. Eu quero saber... Vossa Excelência tem o seu mandato. Eu sei disso. É por isso que eu vim aqui saber de Vossa Excelência e do vereador Renato qual é a real situação. Sim. Vereador Maico, por favor.
Vereador Dalmo Menezes, eu acho que talvez até a proposta do vereador Pedrão tenha um pouco de atraso na criação. O vereador Pedrão, que é um excelente parlamentar, talvez pudesse ter proposto essa criação da comissão na gestão anterior, a qual o senhor era líder de governo. Sim. E o senhor era comissionado também. Fui e pedi exoneração. Não foi mandado embora, diferente. Não tenho vergonha nenhuma de Não, falar foi isso. mandado embora, diferente. Mas eu não tenho filha nomeada na prefeitura, vereador. Tem capacidade. Não tenho filha nomeada na prefeitura. Então, essa é a Nem transparência que eu irmã. quero. Não, Esse é o requerimento. Talvez seja por isso É que o senhor pessoal, não queira talvez. transparência. Talvez seja isso, pessoal. Vereador, Continue com a eu palavra, estou Vossa aqui querendo Excelência. fazer um diálogo com Vossa Excelência. Não. Um diálogo tranquilo, Não. transparente, e dizendo que talvez essa comissão foi criada, ela está atrasada, inclusive. O vereador Pedrão faz uma excelente proposta, a criação vem para contribuir. Transparência demais, nunca é demais, vereador Dalmo. Eu também acho que não. Então, e outra coisa, é prerrogativa da Câmara de Vereadores fiscalizar o Executivo. O fato de ter uma Secretaria de Transparência e Controle não significa, vereador Dalmo, que o Poder Legislativo não tem a sua independência do processo de fiscalização. Mas, vereador Maico, o que eu estou realmente solicitando ao vereador Pedrão e ao vereador Renato, qual a real situação disso? Porque 30 o vereador Pedrão apresenta o requerimento que nós não somos contrários. Só que o vereador Já dei 30 segundos. Obrigado pela parte, vereador Dalmo. Obrigado. Vereador Renato, Vossa Excelência faz o encaminhamento de votação, porque ficou muito confuso esse documento, se Vossa Excelência tem uma posição, o vereador Pedrão tem outra, e ele diz que o município tem interesse, esclareça para os pintores vereadores. Aí a discussão, vereador Gabriel. 5 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, senhor vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste na galeria e também pela TV Câmara. Eu subo aqui, primeiramente solicito a atenção do plenário, eu subo aqui para discutir o requerimento de autoria do vereador Pedrão, que fala sobre a questão da criação de uma comissão para analisar a transparência do município. Por mais que seja prerrogativa do Executivo Municipal, do Legislativo Municipal, a gente tem na nossa prerrogativa, enquanto vereador, fazer toda a fiscalização do Poder Executivo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal também. Mas a criação de uma comissão, eu particularmente vejo ela como saudável. Aqui a gente não está montando uma comissão simplesmente para questionar, para cobrar ou para simplesmente criticar o governo, seja o governo atual, seja o futuro, seja os próximos governos. Eu acho que a comissão não é simplesmente para esse governo em específico. Eu acho que é algo daqui para frente. Eu acho que sim, é importante a gente ter a conversa e a união de vários órgãos, como Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, Secretaria de Transparência e Controle do Município e outros órgãos também, Observatório Social, quem quer que seja. Acho que a Prefeitura, ela tem sim, como o vereador Renato muito bem falou, ela tem melhorado, tem buscado melhorar a transparência dentro do município. Sabemos que não é o ideal. Isso não é só no município de Florianópolis, isso aí é no Brasil inteiro. Não é o ideal. Sei que sim, que tem muito a melhorar. Eu acho que esse trabalho em rede, ele vai sim melhorar a fiscalização, melhorar a transparência no município de Florianópolis. A gente pode sim entrar na vanguarda para poder ter uma cidade cada vez mais transparente. Com relação ainda à transparência, eu fui autor de um projeto em parceria com a própria UDESC, com os alunos de administração pública da ESAG, que fala sobre a instituição do Programa de Políticas de Dados Abertos no município de Florianópolis. É algo que é complementar à lei de transparência, é complementar à lei de acesso à informação e simplesmente é assim aplicado no município de Florianópolis. O governo municipal também se manifestou favorável, tanto é que foi aprovado por unanimidade, justamente porque o governo não tem medo de transparência.
Ele tem sim melhorado e tentado buscar melhorar cada vez mais. Então, acho que sim que é importante essa interlocução entre os poderes, a entidade civil, seja ele também os poderes executivo e legislativo também. Então, vereador Pedrão. Vereador Gabriel, cumprimento pela fala bastante lúcida e quero aqui afirmar que o projeto de vossa autoria, cujo meu voto também foi favorável, sobre os dados abertos aqui no município de Florianópolis, ele é um projeto emblemático para a nossa legislatura, para a sua carreira enquanto agente público, porque é um projeto que disponibiliza para a sociedade a possibilidade de participar e de controlar ativamente a administração pública. Esta comissão especial, ela tem um tempo de duração, e esse tempo de duração vai ser exclusivo para auxiliar a Prefeitura de Florianópolis, com todos esses órgãos de apoio, a conquistar o primeiro lugar no ranking de transparência entre as cidades e as capitais do nosso país. Então, não tem outra motivação. A fiscalização, obviamente, nós fazemos pelo mandato, através de denúncias, através de ações, de CPIs. O objetivo desta comissão é justamente fazer com que Florianópolis consiga avançar e que implante também o projeto de Vossa Excelência, dados abertos, para que aí sim nós consigamos chegar como referência entre as cidades brasileiras. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Pedrão. Justamente nessa linha, acho que é importante, quanto mais ações de transparência, acho que a gente clama tanto por transparência em todos os níveis da administração pública, porque quem nunca teve um problema com o governo do Estado, governo federal, justamente por falta desse acesso à informação. Então, acho que isso aí visa, sim, a complementar, visa, sim, a Câmara ter um poder, ter uma ação, uma atuação totalmente importante nessa discussão e nessa construção. Então, acho que sim, que é válido e, desde já, também conte com o meu voto favorável na criação dessa comissão. Ainda, senhores vereadores, eu consulto o autor, porque, no meu entendimento, é uma comissão de transparência até importante, mas ser formalizada pelo requerimento, sem saber o regramento, sem saber a durabilidade, que Vossa Excelência acabou de dizer que tem início e fim, eu acho que teria que ter maiores informações, porque daqui a pouco nós vamos estar... aprova um requerimento, faz uma comissão, faz isso, daqui a pouco vai ver, está adentrando em outros assuntos. Entendeu? É porque... Não, eu quero saber o seguinte, tem que ter a finalidade, tem que ter... Daqui a pouco estão usando, é aquilo que eu falo, depois eu vou lá, critico, porque estão usando a Câmara de uma forma que não é para ser usado. Então, eu acho que um requerimento desse, eu acho até que é uma comissão importante, né? Mas a gente tem que ter maior esclarecimento, não simplesmente, vamos fazer uma comissão de transparência. Entendeu? Uma comissão parlamentar de transparência. Especial. Assim, com todo respeito, eu acho que precisamos ter maiores informações, até para que possamos saber qual é realmente a intenção, certo? Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pedrão. Não, senhor presidente, as informações elas constam de fato no próprio requerimento e o prazo dela é o prazo estabelecido pelo regimento, que pode ser prorrogado ou não. Acredito que, de fato, não seja, tendo em vista que tem muitos órgãos que fazem parte e que já têm um encaminhamento, senhor presidente, muito positivo para que nós tenhamos a possibilidade de concluir a política municipal de transparência. A informação é que 2 em 2 anos, então já vem contra o que o vereador Gabriel falou. Não é uma lei para ficar para os outros governos, é só para esse. Quer dizer, ou nós então fizemos um projeto de lei que crie definitivamente uma comissão com essa intenção, vereador Arafrani, do que daqui a pouco, se eu estou do lado de cá, eu faço, se eu estiver do outro lado, eu não faço. Mas vamos colocar em discussão, ainda para discutir, vereador Arafrani. Tá. É bem pontual a comissão, está escrito ali. Eu faço questão de iniciar cedendo a palavra ao vereador Pedrão. Muito obrigado, vereador Arafrani. O objetivo, ele está bem claro ali no texto do requerimento, é muito pragmático o trabalho dessa comissão parlamentar especial, que tem por intenção principal, através de toda essa rede de entidades e de órgãos,
a construção e atualização da política municipal de transparência no âmbito da administração pública de Florianópolis. Então, a nossa grande intenção é fazer um plano de ações a serem seguidas para e passo, tanto por Câmara Municipal como Prefeitura Municipal, para que nós tenhamos condições de atingir a primeira colocação no Brasil como cidade mais transparente, entre cidade e entre capitais. E confesso que a Prefeitura sozinha não vai conseguir, confesso que a Câmara sozinha não vai conseguir. Nós vamos demorar muito tempo. Portanto, senhor presidente, essa Comissão Parlamentar Especial, ela tem por objetivo unificar esforços de todos os órgãos que já fazem o controle hoje e que apontam onde a Prefeitura e onde a Câmara estão errando ou deixando a desejar. Portanto, o que nós queremos é recepcionar todos esses órgãos aqui na Casa do Povo e construir uma política de transparência para o povo. Essa é a intenção. Muito obrigado, vereadora Frane. Bem, colegas vereadores, feitos os esclarecimentos, o que precisamos discutir aqui é, primeiro, que o requerimento que traz o vereador Pedrão está dentro das prerrogativas, das funções que são inerentes ao Poder Legislativo. Eu me refiro ao Poder Legislativo como um órgão fiscalizador. Um órgão fiscalizador, e essa comissão parlamentar especial está prevista, inclusive, no nosso regimento. E o foco, o objetivo, é muito claro. Eu vou ler aqui o parágrafo que diz: o objetivo desta comissão é elaborar uma proposta de política de transparência na administração pública de Florianópolis. Bem, nós sabemos da precariedade da nossa política de transparência atual. Existe uma política precária. Bem, se nós achamos que podemos evoluir, que podemos melhorar, e que a Câmara de Vereadores pode ser um órgão articulador desse conhecimento, dessa expertise, por que não? Por que não avançarmos? Eu entendo que é perfeitamente possível nós aprovarmos esse requerimento, a não ser que haja uma posição que prefira o obscurantismo, que prefira a penumbra, que prefira ganhar o prêmio da capital com pior transparência. Como eu acho que não é o caso dos 23 vereadores, como eles querem fazer avançar, porque não é só um direito do vereador em fiscalizar, é um direito do cidadão florianopolitano ter acesso a dados e informações fidedignas e transparentes, de maneira muito direta, objetiva, sem enrolação, sem o famoso enrolation, que quantas vezes a gente pede aqui um requerimento que tem ali a garantia na lei orgânica de 30 dias para o prefeito entregar o documento e passa um ano e o documento não vem. Parte do vereador Fred. Quantos vereadores que têm aqui requerimentos e não chegam, o retorno não vem? Então, eu acho extremamente importante, e outra coisa, sempre que se discute, já lhe passo a palavra, vereador, por gentileza. Vereador Frânio, 30 segundos. O senhor sintetizou muito bem. Essa comissão é a ampliação, é a dilatação do processo de transparência. A gente pode ter transparência a 10, 20, 30, 50 ou a mais. E essa comissão ela vem para contribuir nesse sentido. Senhor, parabéns pela síntese que o senhor traz. Obrigado. Aqui. Eu quero dizer o seguinte: sempre que temas dessa natureza aparecem, parece que os vereadores que são da base se opõem por princípio. Bem, não é contra o prefeito Jean Loureiro, é para o município. Eu não sei quem será o prefeito na eleição
do ano que vem. É para o município de Florianópolis. Muito obrigado. Encerrado o prolongamento do expediente. Antes de adentrar, ficaram inscritos o vereador Marquito, o vereador Fabrício e o vereador Miltinho, o vereador Dinho e demais vereadores. Antes de adentrarmos à ordem do dia, solicito o registro de presença. Quero informar a Vossa Excelência, coincidência ou não, essa presidência vem tratando, juntamente com as diretorias, um regramento de transparência, onde iremos convidar Observatório Social, OAB, mais 2 instituições para compor uma comissão de acompanhamento e transparência dentro da Câmara de Vereadores. Até mesmo porque, do jeito que está, a Câmara não se pode fazer mais nada. E quem sabe, com a comissão dessa, a gente consegue mostrar as reais condições. Então, a Câmara, independente de qualquer coisa, ela está fazendo isso. Outra coisa, para melhorar e acabar com as maiores reclamações sobre confecções de ata, a Câmara de Vereadores abriu um processo de licitação, já houve a licitação, já homologou, a partir, acredito, do mês que vem, ou ainda esse mês, todas as atas, um transcritor de ata, ou seja, tudo que, durante a sessão, porque Vossa Excelência sabe, quando Vossa Excelência pede na íntegra, está um trabalho dobrado pelas meninas aqui, e realmente é complicado, tem que ouvir 5, 6 vezes para não errar a ata. Então, a Câmara de Vereadores já licitou, já homologou, e já contratou, por um período de 1 ano, esse sistema que nós acreditamos que irá resolver um grande problema, pois a ata será confeccionada após 30 minutos ao término da sessão, ela já vai estar pronta. Até porque, às vezes, tem alguma correção para fazer de dicção, enfim. Então, acredito que venha melhorar também o processo legislativo. Pela ordem, vereador Maico. Senhor presidente, acredito que a Câmara está de parabéns aí por esses 2 atos, tanto do processo de criar uma comissão de acompanhamento para a transparência, e também o segundo, em relação à questão da ata, esse equipamento já é utilizado na Câmara Legislativa, na Assembleia Legislativa, acredito que vai melhorar a qualidade do serviço prestado pela Agência de Taquigrafia. E também, ainda com o âmbito da transparência, presidente, quero encaminhar aqui ao vereador Dalmo Menezes, ex-líder de governo do vereador, do prefeito César Souza Júnior, que mencionou na tribuna que este vereador foi demitido da prefeitura, a exoneração a pedido, está aqui no Diário Oficial, Obrigado. Meu pedido de exoneração ao prefeito César Souza Júnior. Então, Obrigado. Antes de falar determinadas situações no púlpito da Câmara, o vereador deveria se informar. Obrigado. Citado pela ordem, vereador Dalmo Menezes. Senhor presidente, não é novidade para ninguém que quando existe uma exoneração, o título é a pedido. Solicito ao primeiro secretário, meu amigo vereador Dinho, proceda à leitura do primeiro projeto da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo 2397-2017, vereador Afrânio Tadeu Bopré, revoga o decreto número 17.512, de 26 de 4 de 2017, que institui o regulamento para nomeação de cargo público em comissão. Senhores vereadores, esse projeto já está em discussão, já foram discutidos os pareceres, já foi encerrada a discussão dos pareceres, foram abertos a discussão do projeto, discutiu o vereador Pedrão e está inscrito o vereador Afrânio para discutir o projeto por 5 minutos. Bem, colegas vereadores, eu volto aqui à tribuna com o propósito de defender o meu entendimento de que o prefeito, ao baixar este decreto, que leva o número 17.512 de 2017, o prefeito exorbitou das suas funções, no sentido de que eu já fiz alusão na semana passada, uma coisa é o conteúdo do decreto e outra coisa é a forma.
Quando eu estou falando que o prefeito exorbitou das suas funções, é com relação à forma. A forma. O prefeito não poderia ter baixado um decreto com este teor. E ele faz alusão, e eu vou chamar aqui a memória do vereador De Glaber, que o vereador De Glaber costumava vir à tribuna e dizer que o vereador Michel Cury, para defender uma tese, ele dizia assim: não, isso aí está garantido no artigo 130 do Código do Consumidor, o 37 da Constituição Federal, e não tinha nada a ver, os artigos eram completamente aleatórios, etc., mas assustava, as pessoas acreditavam. Então, não, é verídico que o vereador De Glaber falava isso. Não é verídico o vereador não. Agora, eu não tive a oportunidade de ser vereador junto com o vereador Michel Cury, mas com o De Glaber eu tive e escutei ele falar isso muitas vezes. E o prefeito Jean Loureiro está copiando o Michel Cury. Ele abre o decreto e diz assim: com fundamento no que dispõe a linha E do inciso 1 do artigo 23, o inciso 4 do artigo 74, aí, se você, vereador Vanderlei Farias, se ater ao que ele está dizendo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali fala de decreto, sim, mas este caso não é um decreto que organiza órgãos, que baixa o regimento para funcionamento de órgãos. Ele é regulamento para nomeação de cargo público em comissão, que o prefeito deveria trazer para esta casa para ser discutido enquanto projeto de lei, não como decreto. Não bastasse isso, eu tenho dito que tem uma diferença tem muitas, mas uma delas é entre o prefeito César Souza e o prefeito Jean Loureiro. A diferença que eu vejo neste caso é que o prefeito César Souza achava que ele era o dono da cidade. O prefeito Jean Loureiro, ele tem certeza. Ele tem certeza que a cidade é dele, ele manda de qualquer jeito, faz o que quer, não vai dar chabu. E ele baixa decreto para regulamentar o que precisa ser por lei, ele faz por decreto. Isso é o estilo de gente autoritária. Estilo de gente que quer conduzir a cidade como se fosse ainda um período da monarquia. E nós não podemos aceitar, colegas vereadores. Então, eu digo aqui, vereador Catume, Vossa Excelência pudesse me conceder mais 2 minutos? Lhe dou mais 2 minutos. Obrigado. Então, eu venho aqui para dizer 2 coisas. Primeiro, oposição que se preze tem que apresentar projetos de decreto legislativo para assustar as irregularidades do prefeito. Que é nítida. A Procuradoria aqui deixou claro, a Procuradoria da Casa deixou claro, deu pela legalidade do decreto, do PDL, o vereador Catume foi relator na Comissão de Constituição e Justiça, deu pela a constitucionalidade e legalidade, tanto é que está a voto na Câmara, no plenário na tarde de hoje, em função de que há uma recepção. Agora, volto a dizer, oposição que se preze
tem que apresentar projetos de decreto legislativo como forma de fiscalização. E Câmara de Vereadores independente não pode deixar o prefeito assumir a função de legislador. O Jean foi 5 mandatos. Agora, chega. Chega. Ele está lá do outro lado. Ele não vai querer que vir usar a caneta de prefeito para fazer coisas que é do Poder Legislativo. Ele está invadindo a nossa competência. Se a gente não disser para ele, chega, basta. Olha, gente, eu volto a falar. Nós temos que tirar o letreiro que está na frente da Câmara de Vereadores, Poder Legislativo Municipal, e botar aqui puxadinho da Prefeitura. Nós temos que dizer não ao prefeito Jean Loureiro. Ele não pode legislar. É da competência de vereador. Então, eu peço o apoio aos colegas vereadores em nome da independência do Poder Legislativo Municipal. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Vereadora Frane, para fazer aqui uma correção ao eterno vereador Michel Cury, o nobre vereador Deglab nunca teve mandato com o vereador. O vereador Michel Cury, o último mandato foi de 96 a 2000. O vereador Deglab entrou em 2001. Então, fazer justiça, isso realmente é uma lenda, né? E o vereador Michel Cury foi uma lenda nesta casa. Foi um grande vereador. Para encaminhar a votação, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Afran. Então, colegas vereadores, eu queria pedir a aprovação deste PDL, de modo a sustar o decreto do prefeito Jean Loureiro, que invadiu a competência da Câmara de Vereadores. Portanto, eu peço voto sim, para que, de fato, a Câmara de Vereadores se preserve como órgão do Poder Legislativo Municipal. Pessoal, sim. Líder do governo. Senhor presidente, encaminhamento de votação da liderança do governo é pelo não. Processo de votação nominal eletrônica. Como eu sou obediente? Votando 1, vota sim pelo projeto. Votando 2, vota não. PP, para encaminhar. É porque nós estamos em... Daí trava, né? Não, mas não travava antes. Não travava. Senão eles vão dizer que eu estou trancando o microfone. É sozinho ali, ó. João Luiz. Vereador Celso Sandrino, estamos em processo de votação. Vereador Celso Sandrino, vereador João Luiz. Vereador Rafael Daus. Encerrada a votação. Está rejeitado o projeto. Número 2, vereador Dinho. Projeto de resolução 2136-2018, ex-vereadora Carla Aires. Cria a Galeria Lilás na Câmara Municipal de Florianópolis. Os pareceres são favoráveis. Estamos em segunda discussão. O projeto, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Então, me desculpe. Vamos dar ao iniciante a honra de discutir o projeto. É na tribuna, vereador. Excelência tem 5 minutos. Quero alertar os vereadores, nós já aprovamos em primeira votação, sendo aprovado em segunda votação, nós iremos ver um local para que se possa ser instituída a Galeria Lilás. Não será ato contínuo, teremos que achar um local adequado, né, dentro das condições da Câmara para poder criar essa galeria. Com a palavra, vereador Cadu. Muito obrigado, senhor presidente.
aos demais vereadores. Tendo aqui estado a vereadora Carla Aires, numa situação também de rodízio, o que é muito interessante para a Câmara de Vereadores, porque traz elementos favoráveis no campo das reivindicações. Sabendo, por exemplo, vereadora Maria da Graça, a única mulher presente nesse recinto como vereadora, a importância da representatividade das mulheres, que são mais da metade da população brasileira, também em espaços públicos e representativos. É simbólico a Galeria Lilás? É muito simbólico, porque ela causa no imaginário social a importância de uma reparação histórica num país calcado em experiências extremamente patriarcais. Num Brasil onde todos os espaços que até hoje nós nos conhecemos, a representação masculina por inteiro acaba ocupando. Se não agora recentemente pela legislação, pela Constituição nossa, de 1988, e depois com as legislações, inclusive eleitorais, há a garantia da mulher, por exemplo, dos 30% que os partidos garantem para as suas candidaturas. Antes disso nem existia. Aliás, o voto feminino é uma coisa recente da nossa República Brasileira. Vejamos o atraso que é para quem hoje, numa questão propriamente dita de gênero diferente, ter o alcance necessário pela magnitude e pela representatividade, inclusive quantitativa, de mulher nesse Brasil, seja nos espaços públicos e privados. Agora, nesse momento, na Câmara de Vereadores, para que essa reparação no campo simbólico, eu imagino vocês vindo aqui, escolas, por exemplo, da rede pública municipal, adentrarem no espaço da Câmara de Vereadores e perceberem que nesse espaço houveram mulheres vereadoras que garantiram projetos de lei, garantiram a representação, inclusive feminina, não só no aspecto de representação, mas no debate cultural, no debate da vida cotidiana e das suas experiências cotidianas, que é diferente do universo masculino, por uma questão cultural. Então, convenhamos que aqui, se tivesse as escolas vindo visitar a Câmara de Vereadores e, de repente, olhasse naquele quadro, as meninas, adolescentes, mulheres, olhassem nos quadros, que já tiveram aqui na Câmara, representação feminina com toda a sua desenvoltura, é algo muito espetacular e a Câmara de Vereadores tem a ganhar. Portanto, eu acho que a iniciativa da vereadora Carla Aires enfrenta um desafio para Florianópolis e enfrenta no campo simbólico e do imaginário social uma questão que é de resistência. As mulheres hoje, que compõem a maioria da população brasileira, resistem bravamente e precisam resistir, inclusive, nos espaços de poder, nos espaços institucionais. Vereador Cadu, uma parte. Por favor. Obrigado pela oportunidade e quero aqui, vereador Cadu, cumprimentar pelo seu pronunciamento, um pronunciamento muito inteligente, um pronunciamento que, de fato, traz um equilíbrio e uma motivação para que mais mulheres participem da vida pública, da vida política, em especial da nossa cidade. É um projeto da vereadora Carla Aires que traz um estímulo a essas pessoas. Então, agradeço muito pelo pronunciamento brilhante que Vossa Excelência faz na tarde de hoje e, com toda certeza, votarei favorável. Queremos, sim, que a política seja um ambiente, entre aspas, menos machista e, sim, mais igualitário, um ambiente que todos tenham a oportunidade de estarem juntos debatendo o futuro da cidade. Então, muito obrigado pelo pronunciamento e conte com o meu voto. Eu que agradeço, vereador Pedrão, pela consideração. E, para finalizar, eu também acho que, neste momento da vida pública, nós que somos representantes públicos, temos que garantir a cada momento os fatos, as experiências, a lógica e a razão. E a lógica e a razão, nesse momento, pede para os bravos vereadores e vereadoras
a necessidade de reparação, porque nós, com certeza, representantes do voto popular, temos que ser o farol que leve, com certeza, a justiça social. E, nesse momento, ter justiça é lutar no campo simbólico por cada vez mais representações diversificadas e plurais da nossa cidade aqui na Câmara de Vereadores. Então, parabenizo a vereadora Carla Aires por essa importante iniciativa. Muito obrigado. Encerrada a discussão. Em votação nominal eletrônica o projeto. Tem gente que não aparece, né? Encerrada a votação. Está aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marquito. Obrigado, senhor presidente. Queria me colocar à disposição, enquanto comissão da defesa do direito das mulheres e igualdade de gênero, para, conjuntamente com a mesa diretiva e conjuntamente com os demais órgãos da Câmara Municipal, encontrarmos um local adequado e nos colocarmos nessa construção o quanto mais rápido, melhor, para que se efetive realmente esse espaço do qual foi tão colocado a questão aqui pelo vereador Cadu. Gostaria, Obrigado. inclusive, de pedir do referendo a esta aprovação. Vereador Miltinho. De acordo. Vereador Marquito, lembrando que não é só o espaço, vamos fazer o levantamento de contas, senhoras vereadoras, e um quadro tem custo, vou trazer a apresentação de que forma que será registrado essas vereadoras mulheres que passaram pela casa. Perfeito? Obrigado. Gostaria de colocar a comissão conjuntamente nessa construção. Muito obrigado. Para deixar bem claro, né? Porque não é... Parece ser cor-de-rosa, mas tem custo. Projeto terceiro. Projeto de Lei 17.586/2018, Prefeito Municipal, ratifica a progressão salarial por mérito no âmbito da Autarquia de Melhoramentos da Capital, CONCAP, e da outras providências. Os pareceres são favoráveis. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em discussão única, o projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto, está encerrada a discussão. Em votação única, o projeto. Votação nominal eletrônica. Caminhamento de votação, presidente. Caminhamento, líder do governo. Voto sim. Estamos em processo de votação. Projeto de progressão salarial. A CONCAP. Vereador Claudinei. Vereador Celso Sandrini. Estamos em processo de votação. Não vai votar, vereador Celso? Está encerrada a votação. Está aprovado. Solicito ato referendo, vereador Miltinho. Presidente, nesse projeto não. Vereador Dinho, por favor. Projeto de Lei 17.568/2018, Prefeito Municipal, altera a redação do parágrafo 2º do artigo 25 da Lei número 2.915 de 1988. Os pareceres são favoráveis. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em discussão única, o projeto.
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação única o projeto, votação nominal eletrônica. Senhor presidente, encaminhamento de votação. Encaminhamento, líder de governo. Voto sim. Marquito. Vereadora Afrânio. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto. Ato referendo, vereador Milton. Não. Quinto projeto da ordem do dia. Projeto de Lei 17.565/2018, Prefeito Municipal, altera a Lei número 8.452/2010, que dispõe sobre a criação, composição, competência e funcionamento do Conselho Municipal da Juventude. Pareceres favoráveis com emenda. Em discussão os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em discussão única o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação a emenda. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado a emenda. Em votação única o projeto com a emenda incorporada. Encaminhamento de votação, presidente. Encaminhamento, líder de governo. Voto sim. Solicito os vereadores que procedam à votação nominal eletrônica. Vereador Pedrão, conseguindo a voto contrário à emenda. Única? Só única. Encerrada a votação. Encerrada a votação. Está aprovado com a emenda incorporada. Solicito ao nobre vereador Miltinho ato do referendo. Não. Consignar o voto do vereador Renato? Votou? Votou, sim. Não, Vossa Excelência não votou. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Vereador Renato Gesto, consignar o seu voto. Consigna, sim. Não apareceu, mas sim. Vereador Guilherme Gui, apareceu? Sim. Vereador Marquito. Sexto projeto da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 1720/2018, o vereador Maicon da Costa revoga a Lei Complementar número 021, de 15 de setembro de 2000. Senhores vereadores, pareceres favoráveis. Esse projeto foi adiado por uma sessão pelo autor. Em discussão, os pareceres. Senhor presidente, apenas para esclarecer os vereadores que têm alguma dúvida, esse é um projeto de uma lei autorizativa que autorizava a criação da Guarda Municipal. Acho que era bom Vossa Excelência discutir o projeto, para esclarecer. Aproveitar, o projeto, na verdade, é tão simples, uma lei autorizativa que autorizava a criação das guardas municipais, que foi criada pelo Executivo, ou seja, uma lei inócua. A guarda já existe, sem necessidade dessa lei, que a gente tira ela do rol das leis do município e a revogação de uma lei que não tem necessidade de existir. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão do projeto. Em primeira votação, o projeto. Votação nominal eletrônica.
Vereadores, estão em processo de votação. É só votar de novamente quem votou errado. Encerrada a votação. Aprovado o projeto. Sétimo da ordem do dia. Projeto de Lei 16.858, de 2016, ex-vereador Romeu Anselmo Pompilho. Dispõe sobre a proibição da venda de animais de estimação e exóticos de pequeno, médio e grande porte em feiras e estabelece critério para feiras e exposições de doação dos mesmos no âmbito do município de Florianópolis. Senhores, estamos votando, é o parecer contrário da CCJ. Não é o projeto, tá? CCJ deu parecer contrário. O relator do projeto, vereador Fábio Braga. Solicito, em discussão única, o parecer contrário da CCJ. Para discutir, eu gostaria que o senhor presidente... Não existe projeto. Não existe projeto. É o parecer, só pode falar sobre o parecer. Vereadora Maria, por 5 minutos. Senhores, hoje eu subo à tribuna para ser advogado do diabo. Hoje eu vou ser advogada do diabo num projeto que beneficiaria, teoricamente, os animais. Por quê? Eu acredito que quando se legisla para os animais é uma matéria muito difícil, os projetos têm que ser feitos com muito equilíbrio, com muito estudo, considerando que os animais eles estão inseridos num contexto social, eles interagem na sociedade. Então, nós não podemos aceitar projetos que firam princípios constitucionais. Então, eu aceito esse parecer. É o correto, porque esses projetos eles são frágeis e nós precisamos de leis sólidas, que sejam aplicáveis, que sejam perenes, que durem muito e que realmente beneficiem os animais. Há uma onda de projetos em benefício dos animais, sem muita consistência, porque não foram devidamente estudados e também sem conhecimento de causa. Esse não é o primeiro, é mais um. Então, eu me posiciono favorável ao parecer contrário. Discussão, parecer. Vereadora Frane. Bem, colegas vereadores, eu venho aqui numa posição inversa da vereadora Maria da Graça, onde eu quero fazer a defesa do projeto de lei do vereador Romeu Pompilho, que, no meu modo de ver, ele deve ter continuidade na tramitação, para que as demais comissões discutam, inclusive, se a vereadora diz que tem que aperfeiçoar o projeto de lei, que oportunize a própria vereadora a fazer um substitutivo global, oportunize a vereadora a fazer emendas, mas não há razão nenhuma para nós aqui acompanharmos uma posição de inconstitucionalidade pelo seguinte aspecto. O projeto de lei diz, no artigo 2º, a partir da vigência desta lei, não poderá ser concedido alvará e autorização de licença para feiras e exposições. Ou seja, está proibindo as feiras públicas.
as feiras que são, inclusive, regulamentadas pelo próprio município, e que o município não dê amparo à comercialização. Ora, esse projeto de lei, vereador Catume, quero parabenizar Vossa Excelência por colocá-lo na ordem do dia, em consonância com o debate que está sendo feito, inclusive, no Senado, que o animal não é uma coisa. O animal como direito, portador de direitos. E aqui nós estamos institucionalizando o animal como mercadoria. Quando, ora, vamos dizer o seguinte, aqui está colocado o artigo 170, que é o princípio da livre iniciativa. Ora, nós não podemos, quantas vezes essa Casa Legislativa já impôs regras, a própria livre iniciativa, que faz mediações com a vida real do povo, da sociedade, que precisa ter encaminhamentos. Então, o que o vereador está fazendo aqui, está se apresentando, é oportunizar. Arquivar isso aqui é perder a oportunidade de a Câmara de Vereadores permitir que tramite nas demais comissões. Eu vou ler. Comissão de Meio Ambiente. É ou não é importante discutir animais exóticos, a comercialização em feiras? Tem ou não tem que a nossa Comissão de Meio Ambiente dar uma opinião sobre esse assunto, para depois chegar aqui no plenário? A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que também está prevista para lidar com comércio e tributação. Ora, não há, no meu modo de ver, necessidade de nós nos precipitarmos. Se quisermos discutir o mérito da matéria, deixa tramitar. A parte, vereador. Deixa as demais comissões manifestarem-se. Vamos fazer audiência pública. Vamos trazer essa matéria para o recém-instalado Conselho da Proteção Animal, Conselho Municipal de Proteção Animal. Vamos permitir que as ONGs que atuam na defesa e na proteção animal possam se manifestar. Eu considero precipitado nós interrompermos a tramitação dessa matéria a partir de um principismo legalista que, no nosso modo de entender, ele não tem eficácia, não tem validade, porque a própria Câmara de Vereadores já fez por diversas vezes regulamentação dessa natureza. Pois não, vereador? Não, eu só gostaria de dizer, o senhor está discutindo o mérito. O mérito é indiscutível. Não estou discutindo o mérito. A Lei 094, ela já... Mais 30 segundos. Tá. E ela já proíbe isso aí. Tá? Então, a aglomeração de animais, a circulação, etc. Então, vereadora, etc. O que nós precisamos, vereador, é regulamentar de forma correta. Não, mas então, vereadora, se a senhora sabe como regulamentar, não engavete essa matéria, faça um substitutivo global. O caminho é o debate, não é arquivamento, não é engavetar essa matéria. Obrigado, vereador Afrânio. Ainda em discussão, vereador Marquito. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Maicon Costa. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar, fazendo solicitação aqui oral para Vossa Excelência, para que libere uma cópia do PR 15/2019, que é o contrato de terceirizados, que custou aí R$1.716.000 para a Câmara de Vereadores. E eu gostaria de uma cópia desse contrato. O cidadão florianopolitano teve lá na gerência de licitações, não conseguiu acessar a cópia desses documentos. Falaram para ele que ele precisava fazer todo um trâmite burocrático de requerimento. Gostaria de solicitar uma cópia em caráter de urgência, que a Câmara Diretora pudesse me encaminhar, a mesa diretora pudesse me encaminhar uma cópia desse contrato, dessa licitação.
Por gentileza. Obrigado, vereador Maico. A solicitação do vereador Maico à diretoria administrativa. Vereador Marquito. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei, de fato, ele é um projeto que ele traz uma conotação e um debate importante, um debate que está feito e colocado periodicamente na Comissão de Constituição e Justiça, que são princípios e critérios pela legalidade e pela constitucionalidade, né? E justamente ele apresenta aqui 2 pareceres, né? Um de voto de vistas e um parecer de relatoria, e ele justamente traz esse tema que é sobre a constitucionalidade. Eu acho que a vereadora Maria da Graça, ela tem toda a sua construção e no seu lugar de fala enquanto uma vereadora na proteção e na defesa dos animais, né? Agora, eu trago também essa informação que é importante, porque o debate sobre a comercialização de animais, ele é um debate amplo. Ele é um debate amplo. E ele vai um pouco na linha do que o Senado está debatendo, conforme o vereador Afrânio colocou, sobre a atribuição dos animais como sujeito de direitos, que não é uma coisa ou coisificar ou atribuir a ele valor mercadológico dentro de uma lógica de ser um objeto. E, portanto, essas questões, além desse fato de comercialização, ele traz outros fatos, que é o fato justamente de atribuir um sujeito como princípio e garantia de direitos daquele sujeito, né? Agora, o projeto de lei, ele está tentando minimamente normatizar e criar barreiras e formas de comercialização em feiras de animais. Ele não entra a porta dentro de um estabelecimento privado, como uma agropecuária, como uma agroveterinária, assim por diante, que tem ali uma série de vendas de animais, que também é polêmico, que também é um debate a ser feito. Agora, o projeto de lei, ele está falando, nós temos feiras livres, feiras públicas, e nessas feiras, para aquele cidadão, ou para aquela organização que solicitar o pedido para oficializar e para executar aquela feira, ele não pode comercializar animais. Então, esse é um projeto muito simples, e eu acho que ele não atravessa e não ultrapassa as atribuições legislativas. Tem um debate aqui colocado sobre a questão que a Procuradoria da Câmara coloca, que é a cobrança de multa, mas não se aplica porque, na verdade, se tiver comercialização de animais, aquela feira não pode existir. Então, é uma prerrogativa, é um pedido anterior, ele acaba não conseguindo as licenças necessárias, então não precisa aplicar uma multa, porque aquela feira, se tiver comercialização, ela não vai poder existir. E se caso existir, aí sim o município ele tem atribuições legais de fazer minimamente a sua cobrança, seja ela de não permitir mais aquela feira aconteça, ou seja ela de multas, né? Mas colocar esse debate, eu acho que é um primeiro passo. Ele vai muito no sentido de qualificar a questão central que vem sendo debatida no Brasil inteiro e no mundo inteiro, que é atribuir a esse esse humano, não atribuir a ele uma coisificação, mas atribuir para ele um sujeito de direitos. Então, eu acho que é um debate no campo do direito do animal, da defesa animal, é um debate colocado, acho que o voto aprovado na CCJ pela inconstitucionalidade e a ilegalidade, eu acho que está equivocado na minha concepção, por isso eu votarei pela derrubada do o voto aprovado na CCJ. Eu acho que é um debate que a gente tem que qualificar nos méritos das comissões de mérito, seja ela na defesa do consumidor, dos direitos humanos, seja na comissão de meio ambiente, seja na comissão de saúde, que são outras questões, mas eu acho que agora, nesse princípio, avaliando constitucionalidade e legalidade, eu acho que a gente está num caminho e o projeto ele consegue sanar essas questões. Por favor, vereadora Maria da Graça. Microfone. Há pouco tempo atrás, o ex-vereador Thiago Silva propôs mais ou menos esse mesmo projeto. Ele causou uma confusão geral. Vieram pessoas do centro do país, todos os representantes de kennel clubes,
Enfim, foi uma pressão tão grande que ele teve que voltar atrás e retirar, ia fazer um substitutivo global e não fez, enfim, e não deu em nada. Ao mesmo tempo, já tramitava um projeto de minha autoria que regulamenta todos esses casos, não só feiras, como hotéis. 30 segundos. Situações que envolvam comércio com animais, muito mais complexo, com um estudo de 2 anos, em parceria com a Vigilância Sanitária, que é quem tem que fazer a fiscalização. Então, eu acho precipitado a passar esse projeto adiante, porque não tem necessidade. Alguns itens, a Lei 094, ela já contempla, então ficam coisas assim inócuas. Obrigado, vereador Marquito. Ainda em discussão, o vereador Maicon Costa, pela ordem, vereadora Maria da Graça. Não, tá, basicamente já disse o que eu tinha dito. Nós temos que ter muito cuidado, porque o outro projeto de lei também, que passou por essa casa, pretendia liberar os parques para que os animais entrassem, os parques que são regidos por legislação federal. Nós temos que ter muito cuidado com essas matérias todas. É esse o meu postulado. Obrigado, vereadora Magraça. Pela ordem, vereador Marquito. Obrigado, senhor presidente. Eu não consegui terminar minha fala em tribuna, mas ainda em questão de ordem, eu acho que essas questões que a vereadora Maria da Graça ela coloca são bem importantes. Se já existe uma lei que consegue regulamentar e que consegue abranger o conteúdo e o teor do objetivo dessa lei, essa lei deveria ter sido apensada a esta outra lei, ou mesmo ter aparecido isso durante a tramitação dela na Comissão de Constituição e Justiça, mas não apareceu. Então, eu acho que a gente tem que aprimorar, inclusive, eu acho que os membros da Comissão de Constituição e Justiça têm que estar atentados a essa questão, porque se é uma lei, conforme a vereadora Maria da Graça está falando que ela já não cumpre mais uma função, porque já outra lei anterior acaba cumprindo os seus objetivos, o seu objeto, eu acho que tem uma questão aí da Comissão de Constituição e Justiça, junto com a Procuradoria, ter identificado essa questão. Eu acho que, enquanto documentação, a gente não acompanha e não observa essa reflexão e mesmo constatação na tramitação da Comissão de Constituição e Justiça. Então, agora a gente fica nesse impasse referente a essas questões. Eu também acho que não precisa ser uma lei que ela acaba sendo inócua, mas eu acho que a gente tem que aprimorar esse debate e os documentos estão colocados aí durante a tramitação da Comissão de Constituição e Justiça, né? Presidente. Questão de ordem, vereadora Maria da Graça. Esclarecer esse problema. Então, é o seguinte, eu trabalhei durante 2 anos nesse projeto, que ele contempla todas as ações que são feitas com animais no município de Florianópolis, todas as atividades. Bom, o vereador Tiago, precipitadamente, entrou com aquele projeto que proibia a venda de animais. Ele teve que retirar aquele projeto. O meu, como entrou posteriormente, ele foi apensado, mas acontece que o meu é constitucional. E quero deixar clara que eu não sou a dona da proteção animal, não sou a dona. Eu só quero que nós tenhamos matérias muito sólidas, resolutivas e que possam ser aplicadas, como todas as que eu faço. É só isso. Então, esse projeto, ele é mais simples, ele contempla só alguns casos, mas aquele meu contempla todas as atividades com animais, inclusive feira de protetor, hospedagem social, as protetoras que hospedam, hotelzinho, adestramento, criador, ou seja, tudo. E estou trabalhando também com o meu gabinete na consolidação das leis sobre os animais, todas elas. Então, eu noto que a gente está lá juntando tudo, procurando dar sentido, toda essa parafernália de leis, e estão sendo criadas outras, muitas delas inócuas, como aquela da feira que pretendia liberar
a entrada de cães nos parques, foi retirada a palavra parques e ela ficou absolutamente inócua, igual ao que já existe na 094. Então, nós estamos trabalhando de um lado e está sendo produzido outros conteúdos que não são relevantes. É isso aí. Obrigado, vereadora Maria da Graça. Respondendo o vereador Maicon, a diretoria administrativa me passou que o processo licitatório do contrato de terceirização da Câmara Municipal de Florianópolis, que é necessário fazer pelo fim do contrato anterior, e pelo termo que há com o Ministério Público sobre os concursados da Câmara Municipal, que todos sabem que precisa chegar num número para se chamar um novo concurso, e tem tentativa pela mesa para que isso seja quebrado, para poder chamar um concurso na Câmara Municipal de Florianópolis, porque muitos funcionários, inclusive, vão se aposentar, é prova clara para todos. Ele ainda não está findado, está, inclusive, em recurso, por isso ele não consegue, o colega que lhe pediu, não consegue ter acesso, porque o processo ainda não está findado. Quando estiver, ele vai conseguir ter acesso. Parcialmente, ele não tem acesso? Ele ainda não está assinado o contrato, porque não está findado o processo licitatório. Aí o trâmite anterior não é possível acesso? Não, o senhor me pediu o contrato licitatório agora, que o contrato licitatório... Até o processo licitatório não está findado. Quando o processo licitatório não está findado, não há ainda contrato assinado entre a Câmara e o vencedor. Por isso que não pode ter acesso ao contrato, porque não existe o contrato assinado entre a Câmara Municipal e o vencedor da licitação dos terceirizados da Câmara Municipal de Florianópolis. Até a documentação do processo licitatório, até esse ponto, por favor, providenciar... O senhor já não quer mais o contrato, porque entendeu que não foi assinado. É a documentação. Por isso, então, refaça o pedido. Então, a diretoria administrativa, não mais o contrato, porque o vereador já compreendeu que não há contrato assinado, mas sim sobre a documentação, encaminho à diretoria administrativa. A palavra ao vereador Maicon Costa para o debate do parecer negativo da CCJ. Vereador Fábio Braga, demais vereadores, isso é um projeto, aqueles que a gente não pode se furtar de discutir. Projeto 16858, de 2016, acredito que foi uma das primeiras vindas do vereador Romeu Anselmo Pompilha a essa Casa Legislativa, naquele ano. O vereador teve a oportunidade, se não me engano, de retornar a essa casa em 2018. Essa aqui já foi uma proposição dele, uma das primeiras. E ele dispõe sobre a proibição da venda de animais de estimação e exóticos de pequeno e médio e grande porte em feiras, estabelece critérios para essas feiras, né? Eu vejo que foram anexados alguns documentos aqui, como a Lei Complementar 094, vereadora Maria da Graça. A senhora que já trabalhou bastante nessa lei também, já fez contribuições, já usou ela como exemplo aqui pela assessoria. Uma lei de 2001, né, teve algumas alterações pela Lei Complementar 540 de 2015, onde o artigo 26A coloca que fica proibido a distribuição de animais vivos em eventos realizados no município de Florianópolis, a título de brinde. Isso foi anexado aqui, ele versa, ele não é na integralidade a discussão desse projeto, mas ele é uma parte disso, né? O parecer da Procuradoria coloca aqui que essa matéria deveria ser de âmbito do Executivo, de proposta do Executivo e não do Legislativo, e tem aqui também, no parecer da Procuradoria, que foi levado em consideração pelo parecerista, o vereador Fábio Braga. Eu só queria um auxílio da Câmara, porque o vereador Tiago Silva dá pela admissibilidade como voto de vista, e o vereador Fábio Braga, subsequente, traz um parecer. Eu não entendi se esse seria um parecer de vista, um parecer do parecer. Mas o vereador Fábio Braga, ainda que esse parecer não esteja bem alocado dentro do projeto, a assessoria legislativa da Câmara dá essa informação para que eu possa entender. O parecer do vereador Fábio Braga, ele traz lucidez aqui. Ele aponta diversas inconstitucionalidades, entre elas a fixação de multa para esse projeto. Então, o vereador Fábio Braga traz aqui no seu parecer, fazer questão de fazer a leitura, onde talvez uma das partes mais importantes do parecer, que é um parecer complexo. Matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, violação ao princípio da separação dos poderes, artigo 32 da Constituição Catarinense, bem como a norma expressa no artigo 50, parágrafo 2º, inciso 4º, também da Constituição Estadual. Interferência legislativa que acarretou e aumento de despesas de administração pública
Pública, inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. E o apontamento da criação de multa, a qual a Procuradoria já se manifestou, como eu disse anteriormente, e o vereador Fábio Braga também coloca no seu parecer. Ele coloca no seu parecer aqui, e eu faço a leitura do voto dele, ante ao exposto, votamos pela inconstitucionalidade da matéria no termos do presente parecer ante ao vício de iniciativa supra-apresentado, além da forma escolhida pelo autor, que afronta diretamente a legislação federal quanto à melhor técnica legislativa. Diferente dos demais projetos, por exemplo, o projeto do vereador Lino Pérez, que veio a essa casa, poderia ter uma singularidade com o projeto sobre a questão da criação, oferecimento de paraciclos, bicicletários, na iniciativa privada. Esse projeto, no meu entendimento, ele fere a Constituição Federal em vários pontos, e a criação de multa também dá o teor de inconstitucionalidade dele. Portanto, eu acredito que o parecer, o voto, não na questão do mérito, na discussão do mérito, mas o voto tem que ser pela derrubada. Não tinha essa opinião. Analisando esse projeto, não tive a oportunidade de analisar ele com profundidade, analisei ele no plenário, mas depois de fazer a leitura dos pareceres aqui, sou convencido pelo parecer do vereador Fábio Braga pelo voto sim, pela manutenção do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, vereador Maicon Costa. Senhores, não temos mais tempo, ficam inscritos vereador Miltinho Barcelos e Renato da Farmácia. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente...